Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa, cofundador da Fincat, trazendo mais um vídeo muito especial para vocês, um vídeo com as melhores plataformas de peer-to-peer lending do Brasil. A Fincat fez no ano passado o prêmio Melhores Fintechs de 2021. Dentro de várias categorias, os usuários puderam avaliar aquelas que eles já tiveram algum contato. E a partir das avaliações, a gente formou um ranking de melhores fintechs. E uma das categorias dentro de investimentos é o peer-to-peer lending. Para você que ainda não conhece peer-to-peer lending, ou também aqui no Brasil, regulamentadas como sociedade de empréstimo entre pessoas, são plataformas que juntam pessoas ou empresas que estão buscando empréstimos e pessoas que querem investir. As pessoas que querem investir de um formato coletivo emprestam dinheiro para essas pessoas ou empresas e essas vão devolvendo o valor tomado de empréstimo mensalmente com uma inclusão de uma taxa de juros. Então, as plataformas de peer-to-peer lending justamente fazem essa aproximação entre o tomador e aquele que está oferecendo o dinheiro, o valor. É um tipo de modalidade de investimentos relativamente recente, ele surgiu na Inglaterra. Aqui no Brasil já vai fazer alguns anos que várias plataformas começam a oferecer essa possibilidade de investimento alternativo. E a ideia hoje justamente é mostrar, de acordo com a opinião dos usuários da Fincat, quais são as melhores plataformas para investir via peer-to-peer lending aqui no Brasil, referentes ao ano de 2021. Então, vamos começar com o terceiro lugar. O terceiro lugar ficou com a Fintech CapRate. Então, vamos dar uma olhadinha como que funciona a plataforma, como funciona para você investir e aí, na sequência, a gente vê o segundo e o primeiro lugar. Então, CapRate, investimentos seguros e rentáveis, tem acesso a incorporadoras criteriosamente selecionadas e sabe exatamente quanto vai receber no final do prazo. Então, nesse caso, é você, investidor, investindo relacionado ao mercado de incorporadoras. E aí, se a gente for ver um mercado muito similar à ideia da renda fixa, porque vai ter uma taxa de juros e vai ter um prazo combinado. E depois disso tudo, você vai saber exatamente quanto que você vai receber. Aqui alguns números da CapRate, então, rentabilidade média de 14%, já foram realizados mais de 35 projetos, 14 milhões de reais captados, 10.800 pagamentos realizados e mais de 1.300 investidores. Sociedade de empréstimo entre pessoas, como a gente disse, então a autorização do Banco Central relacionada à CapRate, captação com garantia, então aqui nesse caso do CEP, né, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, há uma flexibilidade maior no processo de emissão do título e tem também essa visibilidade na segurança do investimento. Modalidade de investimento CDI+, então a ideia aqui é que a taxa de retorno dos investimentos seja um híbrido, uma taxa fixa, por exemplo aqui 7%, mais o que for o CDI do período. Então a gente consegue perceber aqui esse formato. Nesse momento não estão com projetos abertos aqui na CapRate, mas se você quiser ficar atento a novas oportunidades, basta colocar aqui eu quero ser avisado que você vai receber tudo em primeira mão. O investimento mínimo é de R$1.000. Esse investimento, você que vai escolher o projeto no qual você quer investir, você realiza o aporte e você vai acompanhando. E aqui algumas das últimas captações que ocorreram na plataforma. Então, como a gente viu, relacionado a incorporadoras. Então, temos aqui Vitacom, em São Paulo. Temos aqui o condomínio Neue Hotel Boutique, em João Pessoa. Temos aqui a Safira Condomínio Clube, em Osasco. E José Esper Residencial, em Lorena. Número de investidores, ó, reparem que é detalhado aqui, esse formato coletivo, né? Entre 40 e 60 investidores, variando cada um dos projetos. O valor captado de cada um deles, 991 mil mês, 838, 565 mil e 521 mil. E as taxas de rentabilidade ao ano, 12,8, 15,5, 13 e 15,5. E aqui o overview de alguns investidores, algumas aparições na mídia da CapRate. Então, se você tiver interesse em investir no peer-to-peer lending, essa foi a terceira posição como melhor plataforma de investimento peer-to-peer lending.
que só para fechar o passo a passo do investimento, cadastro na plataforma, escolha do projeto, investimentos a partir de R$ 1.000, como a gente viu. Quando a captação for concluída, você aguarda o encerramento para que o título seja emitido. Você vai receber o título, no caso é um instrumento de veiculação de crédito, um IVC, e você vai acompanhando mensalmente a evolução do projeto e ainda tem aquela ideia de poder comparar com outros investimentos de renda fixa. O retorno, então, nesse caso aqui do cap rate, pagamento é feito após o prazo acordado pela incorporadora no momento do investimento. Varia, na média, de 12 a 36 meses após a emissão do título. Quando chegar o dia de receber seus rendimentos, você será avisado por e-mail e você vai receber na sua conta o valor. Então, essa é a terceira posição na categoria fintechs de peer-to-peer lending, modalidade de investimento. Em segundo lugar, a gente tem a Pick Invest, mais uma opção bem interessante. Aqui, ao invés de ser relacionado a incorporadoras, aqui os empréstimos são para empresas. Então, empréstimo para empresas, investimento para todos. Então, tem os dois formatos, né? Aqui nesse vídeo a gente está vendo o intuito do investidor. Você, investidor, como todas essas plataformas que a gente está vendo, é tudo online. Você vai escolher o investimento em si, então, nesse caso, a empresa na qual você vai investir, vai emprestar o dinheiro. Você vai ter uma visão de acompanhamento da performance e a taxa de retorno, nesse caso, varia de 19% a 94% ao ano. Bom reforçar que aqui, na modalidade peer-to-peer lending, você tem um pouco mais de risco do que modalidades tradicionais de renda fixa. Então, é importante você avaliar esse risco, lembrar da relação risco-retorno e fazer essa diversificação com uma carteira bem sólida. Então, aqui em alguns números da Pick Invest, então, crédito concedido, mais de 58 milhões de reais, 895 operações realizadas, solicitações de crédito quase na casa dos 2 bilhões de reais e mais de 15 mil clientes cadastrados. Umas aparições na mídia da plataforma. E só para fechar, vou por aqui para você ver a parte de investimentos, como vai funcionar, você consegue fazer essa simulação. Então, aqui investimento, a partir de R$ 2.500, quantidade de parcelas 12 a 36, para você ir recebendo. E aqui a questão do risco, rating de oportunidade. A1, menor risco, menor taxa de retorno esperado. E3, maior risco, uma taxa de retorno maior. Quando você partir para a simulação, você vai receber uma informação de qual que é o esperado para essa simulação sua. 36 parcelas de R$ 100,78, a gente escolheu o B1, a taxa ao mês, 2,17, o valor bruto do retorno, imposto de renda total, aqui no caso imposto de renda retido na fonte, e o retorno líquido total. Para fazer o investimento, você se cadastra na Pick Invest, faz o envio de seus documentos, escolhe a oportunidade, transfere o recurso e aí mensalmente você vai recebendo as parcelas. Então essa é a Pick Invest. E o primeiro lugar nessa categoria investimentos peer-to-peer lending ficou com a Wise Money. Conectamos pessoas que buscam um empréstimo com pessoas que têm dinheiro para emprestar. Então, a gente viu o caso inicial lá da cap rate com empreendimentos imobiliários, as construtoras, incorporadoras. Pick Invest, aqui a gente vê o caso relacionado a investindo em empresas e aqui entre pessoas. Então, os dois formatos do peer-to-peer, né, para quem busca empréstimo e para quem quer investir, quer fazer um empréstimo. Intuito desse vídeo, o prêmio Wise Money recebeu o primeiro lugar justamente como investimento. Como disse anteriormente, os riscos são diferentes, sempre é importante lembrar disso, tudo online. A ideia de uma questão de crowdfunding, né? Então, um investimento coletivo, e você pode ter retornos acima da média do mercado. Mais alguns pontos para a gente fechar, então, só para vocês verem. Vamos pegar aqui, ó, quero investir, Wise Money. Então, processo muito similar entre todas essas plataformas. Então, abertura de conta, você transfere o dinheiro para lá, você analisa as oportunidades. Então, aqui nesse caso, eles destacam, em todos os casos, sempre é importante olhar motivo do empréstimo, valor da cota, taxa de retorno esperada, data estimada do pagamento da primeira parcela e informações sobre a pessoa que está buscando o empréstimo.
essas pessoas, essas oportunidades sempre vão ter uma avaliação de risco, muito importante você avaliar isso. O que mais te interessar, você vai selecionar. Então, você vai selecionar o tipo de investimento que você vai fazer, para que pessoa você quer investir. Nesse caso aqui, quando o empréstimo tiver a captação concluída, o documento que você recebe é a cédula de crédito bancário, CCB. E aí, a partir disso, você vai conseguir receber mensalmente o pagamento. Em alguns casos, esqueci de comentar, em todas essas plataformas pode acontecer casos de inadimplência. Então, todas as plataformas têm equipes e sistemas para cobrança dessa inadimplência e negociação do que não for pago. Os valores são pagos pelos solicitantes de empréstimo, são disponibilizados na conta Wise Money e daí você pode depois ou reinvestir ou transferir para sua conta bancária. Então, essa Wise Money, a grande vencedora da categoria investimentos peer-to-peer lending. Vou estar aqui no vídeo com vocês. O que é importante reforçar no peer-to-peer lending? Então, justamente essa questão da diversificação, de entender a relação risco-retorno e buscar boas plataformas. Para isso, a gente traz aqui as 3 grandes vencedoras do prêmio, do prêmio de melhores fintechs de 2021. Mas também, se você quiser ver em tempo real como estão as avaliações dessas empresas e das outras empresas que oferecem esse tipo de serviço, basta entrar lá no site da Fincat, fincat.com.br, e procurar lá pela categoria investimentos, subcategoria peer-to-peer lending. Então, fica o convite para vocês sempre acompanharem em tempo real. É isso, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um abraço a todos.